Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André e nessa nossa videoaula aqui é a parte 2 do circuito que faz o quê? Que ele pega uma tensão de 1.5 volts e consegue elevar ela para poder acender um LED comum, tá? Aqui o circuito montado e a gente vê que de fato ele está funcionando. Quando a gente pega o LED e insere ele, o LED acende. O diagrama esquemático é esse bem aqui. Bora entender como é que ele funciona. Aqui é o mais, aqui é o menos da bateria. A corrente sai do mais e tem que chegar aonde? Tem que chegar no menos. E tem esse circuito aqui. A primeira parte desse circuito é esse transformador aqui, que são um par de fio enrolado num núcleo de ferrite em formato toroidal. Ele tem duas partes. A primeira parte vai para a base do transistor e a segunda parte entra aqui no coletor do transistor e no anodo do LED. Como a corrente chega aqui, ela tem dois caminhos. Esse caminho daqui, para chegar no menos, ele vai estar inicialmente em alta impedância, né? Porque o transistor não está acionado. Então a gente tem que analisar o quê? Tem que analisar essa parte aqui do circuito. Então, a corrente vai descer aqui pela bobina, vai ser limitada pelo resistor de 1K e vai chegar na base do transistor. Essa corrente de um valor mínimo, né? Essa corrente aqui, que é a corrente de base, vai ser suficiente para acionar o transistor, fazendo ele, que a gente chama de, ele vai saturar. Ele vai fazer o que? Internamente, ele vai fechar de coletor para emissor. Quando ele fechar de coletor para emissor, o que acontece? Desse lado aqui da bateria tem o mais. Estava faltando quem? O menos. Então o que acontece? Essa bobina aqui, ela vai ter mais e vai ter menos. Então o que ela vai fazer? Vai passar uma corrente por dentro dessa bobina. E essa corrente que está passando por dentro dessa bobina vai gerar o que? Vai gerar fluxo magnético. E aí é que acontece a beleza da coisa. Esse circuito aqui, agora ele vai começar a oscilar. Mas por que ele vai oscilar? Pelo seguinte, lembra que eu falei que esse pontinho aqui de começo da bobina? Pois bem, se essas bobinas tivessem sido fiadas assim, o pontinho de cima e aqui também o pontinho aqui, quando essa daqui gerasse campo magnético, ela ia induzir como aqui? Ia induzir nessa região aqui, ia induzir uma corrente no mesmo sentido que gerou esse campo magnético. Por exemplo, a corrente não está gerando assim, a corrente nessa bobina não gerou um fluxo magnético desse jeito, pois se aqui também fosse o pontinho tivesse aqui em cima, ele ia gerar, ia aparecer um fluxo magnético aqui também, e ia fazer o que? Gerar uma corrente no mesmo sentido. Mas o pontinho não está embaixo. Quem gerou essa corrente não está vindo para baixo. As bobinas, elas estão uma invertida em relação à outra. O que é que vai acontecer nesse caso? A corrente que vai ser induzida aqui vai ser oposta a essa daqui, porque as bobinas estão fisicamente fiadas opostas, ok? O começo de uma no final aqui, no final da outra. Então o que acontece? Essa corrente aqui que gerou esse fluxo magnético está descendo. Como as bobinas estão uma cruzada com a outra, esse campo magnético vai gerar uma tensão induzida e uma corrente induzida nessa outra bobina, só que vai ser oposta. Mas o que acontece? Quem estava acionando a base do transistor não foi essa pequena corrente que estava descendo? E agora a gente não vai gerar uma forte corrente induzida no sentido oposto? O que vai acontecer com essa correntezinha aqui? Ela vai ser anulada. E o que acontece? Se eu tiro a tensão da base, aqui não abre? Aqui abre. Então, deixa de circular a corrente nessa direção. Mas
Quem assistiu o meu vídeo que eu falei, falando que o vídeo do canal Eletrônica Já, sobre o arco voltaico que é gerado quando a gente desliga uma carga muito indutiva. O que acontece? Quando eu tenho uma bobina e eu passei uma corrente por ela e ela gerou um campo magnético. Essa corrente, ela está descendo assim, ok? Mas o que acontece? Quando a gente tira a tensão em cima da bobina, por exemplo, a gente abre aqui o menos, que foi o que ele fez aqui, ele abriu o menos, o campo magnético que tinha se expandido, ele vai fazer assim, ó. Ele vai se contrair. O campo magnético ele vai se contrair. Nisso, qual é a característica da bobina? Da mesma forma que o capacitor se opõe à variação de tensão, o indutor se opõe à variação de corrente. O capacitor ele não deixa a tensão variar instantaneamente, da mesma forma que um indutor não deixa a corrente variar instantaneamente. Então essa corrente que está descendo aqui, como o indutor ficou carregado com energia através de campo magnético, o indutor não vai deixar essa corrente variar. Ele vai fazer o quê? Ele vai bombear a corrente aqui, por quê? Porque a energia que estava no campo magnético, ela vai se transformar em corrente. E o que vai acontecer? Ele vai bombear de qualquer jeito, mesmo abrindo aqui o menos, vai bombear a corrente aqui para baixo. É como se ele se transformasse o quê? Se ele transformasse numa bateria dessa forma, bombeando corrente aqui para baixo. E aqui não está aberto, ele não vai bombear a corrente aqui para baixo. Quando isso aqui pegar e abrir, ele vai começar a bombear a corrente. Só que eu não falei que ele vai se tornar uma bateria? Então aqui é como se fosse o quê? É como se fosse uma bateria assim, bombeando corrente para baixo. Só que aqui não é o mais. E se a gente seguir aqui não é o menos. Então aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Só que isso aqui ele gera um pulso de alta tensão. Isso aqui vai gerar um pulso de alta tensão tão grande, que vai fazer o quê? Mas só que uma duração bem curta. Vai gerar um pulso de alta tensão de uma duração bem curta, que não é suficiente para danificar o LED, mas vai ter aquele potencialzinho que vai conseguir vencer a barreira aqui de potencial aqui da estrutura do LED, que vai fazer com que ele acenda. A gente vai fazer o seguinte: no lugar do LED eu vou colocar um resistor e vou colocar as ponteiras do osciloscópio bem aqui, para a gente ver a forma de onda. Vocês vão ver que a forma de onda é mais ou menos isso aqui, ó. São pulsos de alta tensão que chegam a até 50 volts. Tudo através de uma bateria de 1.5 e da energia armazenada do indutor, que é o quê? Que é o transformador em formato toroidal. Bora ver aqui. Olha, gente, esse aqui é o nosso osciloscópio, que está mostrando a forma de onda no circuito. Ó, bem aqui. Aqui é o menos da alimentação, aqui é a ponteira, eu tirei o LED e coloquei um resistor no lugar, um resistor de 10K. Voltando aqui para o osciloscópio, botando na parte de medidas, a gente vê bem aqui, ó, pico a pico. Ele mostra tensão de 46, 47 volts, tudo vindo através de uma bateria de 1.5. Esse valor elevadíssimo de tensão, poxa, 1.5 virar 46, 47 volts, tudo por quê? Em função da energia armazenada no indutor, energia armazenada através de fluxo magnético. Então, gente, continuando, lembrando, a corrente veio, para cá ela não seguiu para cá, fez o transistor saturar, ele fechou daqui para cá, carregou o indutor, e quando o indutor for carregado, ele gerou um campo magnético, que gerou uma tensão e uma corrente induzida aqui nesse outro lado aqui, e fez cancelar a corrente da base. Nisso, o transistor ele entra em corte e abre. Quando ele abre, essa energia armazenada aqui desce de uma vez e gera um pulso de alta tensão. E aí o que vai acontecer? O ciclo recomeça. A corrente vem de novo para a base, torna a saturar, torna a carregar o indutor, torna a gerar uma corrente, uma tensão induzida, que faz o que? Cancela essa corrente, abre de coletor para emissor, ou seja, o transistor entra em corte, e esse indutor descarrega. Então aqui fica um circuito oscilante.
Então aqui é um circuito oscilador e elevador de tensão, gerando esses picos de tensão. Eu vou botar aqui de novo o LED para vocês olharem a forma de onda que fica no LED, tá? Aí eu vou ajustar o osciloscópio, vou trigar e tá aqui, gente. Esse aqui é o valor de tensão que fica onde? Que fica no LED, a forma de onda que fica quando a gente coloca o LED, tá? Aqueles 46, 47 volts, ele tem um comportamento diferente quando está no resistor, tá? Mas é interessante a gente ver com o resistor, porque a gente vê como o circuito está se comportando com uma carga meramente resistiva. Então, ó, valor de pico-a-pico de 1.9 volts, ou seja, que é o suficiente para acionar o LED. Ok, pessoal? Então, gente, é isso aí. Aqui é a parte teórica, a gente viu a prática e a teoria. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda um correio para mim, andrepenha@gmail.com, ou então posta a dúvida aqui nos comentários do vídeo. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado.